Eu não fui a escolhida para o casamento. Era minha irmã quem usaria o vestido. Mas quando ela fugiu, me colocaram no lugar dela, sem perguntar. Durante anos me culpei por tudo. Por ter ficado. Por ter aceitado. Mas o que eu descobri depois, sobre aquele homem, sobre as outras noivas que vieram antes, destruiu tudo o que eu acreditava sobre minha família e sobre mim mesma. Esta é a história de como fui vendida como esposa, de como sobrevivi e de como, no fim, voltei a encontrar minha irmã. Mesmo que ela já não fosse a mesma, assista até o final. A verdade mora nos silêncios que ninguém ousa contar. Inscreva-se para mais histórias reais, emocionantes, que deixam cicatrizes na alma. Kazanlak, outono de 1983. Eu lembro do cheiro das folhas queimadas no quintal dos vizinhos e do som metálico das galinhas correndo soltas pelo pátio. Era um fim de tarde estranho, nublado, como se o céu soubesse de algo que nós não sabíamos. Minha irmã, Kalina, penteava o cabelo diante do espelho lascado no quarto que dividíamos desde pequenas. Ela era mais nova do que eu, mas naquele dia parecia uma mulher prestes a atravessar uma fronteira invisível. Usava um vestido bege, simples, com a gola fechada até o pescoço. Nossa mãe mandara fazer na costureira do vilarejo e ela mesma havia bordado uma faixa de flores secas nas mangas. É para parecer mais nobre, disse ela. Mas Kalina não sorriu. Eu, sentada na beirada da cama, observava os gestos dela, lentos, resignados, como se estivesse se preparando para um papel que não queria, mas do qual não podia fugir. Eu sabia o que estava acontecendo, mesmo que ninguém tivesse me dito. Há semanas, meu pai saía de casa toda terça-feira à noite e voltava calado. Minha mãe passava mais tempo em silêncio do que varrendo o chão. E minha avó, que sempre falava pelos cotovelos, evitava nos encarar. Naquele dia, um carro preto parou em frente à nossa casa. Era um Moskvich velho, mas reluzente, com os pneus lavados e as janelas abaixadas. Dele desceu um homem gordo, de bigode grosso, gravata justa e um sorriso pequeno demais para os dentes grandes que tinha. Ele entrou sem pedir, e minha mãe ajeitou o lenço na cabeça e ofereceu chá, antes mesmo de ele abrir a boca. Eu fiquei na sala, mas ninguém me olhou. Era como se eu não estivesse ali. Kalina também não. Ela ainda penteava o cabelo, sem parar, como se estivesse presa naquele movimento de ida e volta. Como se dissesse adeus a si mesma sem coragem de falar. O nome dele era Boris Nikolov. Era conhecido em Kazanlak como comerciante de peças de trator. Mas todo mundo sabia que ele também resolvia casamentos em vilarejos menores. Não tinha filhos, mas tinha sobrinhos e amigos com herdeiros que precisavam se casar. Era um intermediário. O tipo de homem que media as meninas com os olhos, como se avaliasse uma peça de mobília antiga. E foi isso que ele fez com Kalina. Quando ela desceu, ele nem disfarçou. Olhou como quem olha um animal novo e disse apenas: "Tem os quadris largos. Serve." Eu quis gritar, mas minha mãe segurou meu braço com uma força que nunca tinha usado antes. "Não agora", sussurrou. E eu entendi. Aquilo não era uma visita. Era uma negociação. O noivo não estava ali. Diziam que era um rapaz de Starazagora, filho único, dono de uma pequena serraria, e que precisava de uma esposa trabalhadora, discreta, e que não fizesse perguntas. Kalina era tudo isso. Ela era calma, tímida, e com uma beleza de olhos fundos, como quem já nasceu sabendo sofrer. Eu, não. Eu falava demais. Olhava demais. Tinha um andar rebelde, segundo minha avó. Por isso, fui ignorada. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Depois que Boris saiu, minha mãe chorou no banheiro com a torneira aberta. Meu pai ficou na varanda, fumando um cigarro atrás do outro, encarando o escuro. E Kalina me chamou para o quarto e pela primeira vez em muito tempo, me olhou como irmã. Sem distância, sem medo. E disse apenas: "Eles me escolheram porque você não aceitaria." Eu fiquei em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque ela estava certa.
Eu não aceitaria. Eu teria fugido, gritado, batido a porta e talvez até feito algo pior. Kalina, não. Kalina aceitava como quem abaixa a cabeça diante da correnteza. Não por fraqueza, mas por amor. Amor à mãe, ao pai, à ideia de paz em casa. E talvez até a mim. Na manhã seguinte a cerimônia foi marcada. Pequena, discreta. Seria em 4 dias. E todos começaram a preparar as coisas. Menos Kalina. Ela se recolheu. Parou de falar. Dormia de olhos abertos. E uma noite, me entregou um caderno velho, de capa azul, amarrado com um laço de cabelo. Se eu não voltar, leia, disse. Como assim não voltar? Perguntei. Mas ela já tinha virado de costas. Na noite anterior ao casamento, minha mãe pediu para que eu ajudasse Kalina a se vestir. As vizinhas cochichavam no quintal. A avó trançava fitas nas cortinas da sala. Eu subi as escadas devagar, sentindo um peso no estômago que não sabia explicar. Quando entrei no quarto, Kalina não estava lá. A janela estava aberta, e o vestido bege com flores secas, estava dobrado com perfeição sobre a cama. Em cima dele, um bilhete escrito à mão com letras pequenas e trêmulas. Não sou a noiva que vocês venderam. E você não é a culpada. Mas agora você vai entender por quê. E foi ali que tudo começou. Porque naquela manhã, eu, que jamais fui a escolhida, fui chamada para vestir o vestido dela. E ninguém me perguntou se eu queria. O vestido pesava mais do que parecia. Não por causa do tecido, que era leve, quase transparente, mas por causa do que ele carregava. Quando minha mãe o colocou em minhas mãos, não havia luto em seu rosto. Havia pressa, havia medo, e havia algo mais, algo que só entendi muitos anos depois. Conveniência. Kalina desaparecera. Não havia tempo para escândalos. Não havia tempo para explicações. Havia um casamento marcado, um dote envolvido e convidados a caminho. E eu era o corpo substituto. Você é bonita também. Minha mãe sussurrou enquanto fechava os botões nas minhas costas. Tem mais presença até. Mas sua voz tremia. E por um instante, achei que ela fosse desabar. Não desabou. Não era do tipo. Ela era feita de aço e obediência. Eu queria perguntar onde estava Kalina. Queria exigir que chamassem a polícia, que parassem tudo, que reconhecessem que aquilo era absurdo. Mas a sala lá embaixo já estava cheia de vizinhas cochichando, de pratos sendo empilhados, de pães sendo cortados. A máquina da tradição já estava em movimento. E eu fui esmagada por ela. No espelho, vi meu próprio reflexo e não me reconheci. O vestido, o cabelo preso com as mesmas fitas que Kalina usaria, o colar de prata da avó. Eu era uma imitação perfeita e ninguém parecia se importar. O noivo chegou à tarde, num carro com cheiro de fumaça e couro barato. Chamava-se Georgi, 27 anos, ombros largos, mãos ásperas e uma cicatriz fina na têmpora esquerda. Não era bonito, mas também não era repulsivo. Era um homem endurecido pela vida e pela serraria que herdara do pai morto. Me olhou com estranhamento, mas não disse nada. Boris, o intermediário, se aproximou e cochichou algo em seu ouvido. George assentiu, como se tanto fizesse, como se o nome da noiva não importasse. O casamento foi breve, sem padre, apenas a assinatura no livro do município. 2 testemunhas, o pai de George e uma vizinha nossa que mal sabia escrever. Quando terminei de assinar meu nome, o verdadeiro, não o que esperavam, minha mãe me olhou, não com orgulho, mas com alívio. A viagem até Staras Agora durou pouco mais de 1 hora. Fui no banco de trás, com o vestido amassando sob o peso do silêncio. George dirigia com uma mão só e não falou comigo. Apenas ligou o rádio, sintonizado numa estação militar, com marchas e instruções. Eu olhava pela janela tentando não chorar, tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo comigo. Eu não era Kalina, mas agora eu era a esposa de George. A casa dele era grande para uma pessoa só. 3 quartos, móveis pesados, cortinas escuras, cheiro de madeira cortada e sopa velha.
Havia uma mulher na cozinha. Tia, talvez, que me olhou com olhos frios e sem nenhum sorriso. Espero que saiba cozinhar, disse. Eu não respondi. Naquela noite, George não se aproximou. Deixou uma camisola sobre a cama e disse apenas: amanhã, levantamos cedo. E saiu do quarto. Eu fiquei ali, sentada na beira da cama, ouvindo os sons da casa. Os estalos do piso, o relógio de parede, o vento empurrando a veneziana. E então lembrei do caderno que Kalina havia me dado. Peguei da minha sacola e o abri. A primeira página estava vazia. A segunda também. Mas na terceira, havia um bilhete. Não um diário, mas uma carta. Para mim. Se você está lendo isso, é porque minha escolha virou sua prisão. Eu não fugi por covardia. Fugi por te amar demais. Eles me queriam quieta, submissa. Aceitei até o dia em que soube quem era o noivo. Você precisa saber disso antes que seja tarde. As mãos me tremiam. O nome de George não aparecia em nenhuma parte. Mas o tom de Kalina era claro. Algo nela havia mudado depois que soube para quem seria entregue. E ela havia fugido porque sabia que eu jamais seria poupada no lugar dela. Mas agora, eu estava ali, no lugar dela. E ninguém me perguntara se eu queria. Nos dias que seguiram, George me tratou com correção. Silencioso, seco, mas nunca violento. Trabalhava o dia inteiro e só voltava para jantar. Às vezes me observava com uma curiosidade silenciosa, como se estivesse esperando que eu quebrasse o papel, como se estivesse à espera de que eu confessasse que não era Kalina. Mas nunca perguntou. Talvez não se importasse. Ou talvez já soubesse. Um dia, na terceira semana, ele chegou mais cedo. Eu estava varrendo a entrada, e ele parou diante de mim. Disse apenas: "Você não se parece com a foto." Eu congelei. "Que foto?" perguntei. Ele apontou para a parede. Um retrato emoldurado, mal iluminado, com uma menina sorrindo ao lado de Boris. Essa era a noiva. Kalina. Era ela. Ele sabia, mas não me acusou. Não gritou. Apenas se virou e entrou na casa. E foi naquela noite que encontrei, atrás de uma prateleira solta do armário, uma caixa de madeira. Dentro havia cartas. Várias. Todas com o mesmo remetente, Boris Nikolov. E todas escritas com o mesmo aviso no início: destrua após ler. E foi lendo a primeira que percebi que Kalina não havia sido escolhida por acaso. E que George também não era quem parecia ser. A primeira carta era datada de 3 meses antes do casamento. Escrita com uma caligrafia nervosa, torta, em tinta escura e papel amarelado. Boris falava diretamente a George, como um comerciante detalhando a qualidade de um produto raro. A moça é discreta, educada, virgem, saudável. A mãe confirma que já sabe costurar. E a avó disse que tem olhos de silêncio, o que para mim significa que não vai causar problemas. Li aquilo sentindo náuseas. Eu era uma substituta para uma descrição de catálogo. Mas o mais grave ainda estava no fim do texto. Não conte nada ao pai dela. A irmã não deve saber dos outros detalhes. Confie em mim. Melhor que tudo, venha pelo lado da menina. Se não aceitar, você decide o destino dela. Eu reli aquele parágrafo inúmeras vezes. Você decide o destino dela. Era Kalina. Ele falava da Kalina. E aquela frase tinha o peso de uma ameaça. Na carta seguinte, Boris falava sobre uma visita em segredo, dizendo que a escolhida reagiu com medo e que o combinado continua de pé, desde que tudo ocorra com silêncio. E então, tudo ficou mais claro. Kalina não havia apenas fugido por revolta. Ela fugiu porque Boris já havia a levado a George. Eles já se conheciam. E algo muito errado, havia acontecido. Nos dias seguintes, eu comecei a observar George de maneira diferente. Os gestos contidos. O jeito como trancava a porta da sala mesmo quando não havia ninguém. A forma como evitava o olhar direto. Ele não era um monstro visível. Era pior. Era alguém que sabia esconder. Eu me tornei ainda mais calada, como se minha presença naquela casa fosse uma sombra herdada, não uma pessoa viva. Mas então, uma noite, George chegou bêbado.
Era uma sexta-feira, e o cheiro de conhaque barato invadiu a casa antes mesmo que ele abrisse a porta. Jogou o casaco sobre a cadeira e sentou-se diante de mim, com os olhos avermelhados e uma raiva mal disfarçada. "Você não é ela", disse. Eu não respondi. "Mas você é mais forte. Ela chorava por qualquer coisa. Você não chora." Eu senti um arrepio gelado subir pela espinha. Ele se levantou, se aproximou e sussurrou. "Ela fugiu porque eu contei o que queria fazer com ela. Você ficou. Então talvez você mereça o que vem agora." Antes que ele encostasse em mim, empurrei a cadeira com força e corri para o quarto. Tranquei a porta. Passei a noite em claro, com a faca de cortar pão escondida sob o travesseiro. Ele não tentou arrombar. Não insistiu. Talvez estivesse testando. Talvez quisesse que eu quebrasse primeiro. Mas ele não percebeu. Eu não era Kalina. E o que ele queria de mim, eu jamais daria em silêncio. Na manhã seguinte, ele agia como se nada tivesse acontecido. Tomou café, limpou os sapatos, saiu para trabalhar. Mas algo havia mudado. Em mim. Eu precisava sair dali. Mas precisava de provas. E talvez de justiça. Voltei à caixa. Havia mais cartas. Uma delas continha um envelope menor, endereçado à minha mãe. Mas nunca fora enviado. Nele, Boris escrevia: "Como combinamos, a compensação extra será entregue após o casamento. Garanto que seu outro problema será resolvido até o final do outono. O homem de Staras agora entende as regras. A menina já foi apresentada. O que ela sentiu não é da nossa conta." Meu estômago revirou. Minha mãe havia recebido dinheiro para permitir que Kalina fosse levada. E não só isso. Ela sabia de tudo. Sabia do histórico de George. E mesmo assim, entregou a filha. Ou melhor, tentou entregar. Porque Kalina fugiu. E eu fui a que sobrou. Não havia mais dúvida. Eu era a reposição de emergência. Peguei todas as cartas, embrulhei num lenço e escondi sob a tábua solta do assoalho do quarto. Saí para a cidade e fui direto à pequena biblioteca local. Havia um único telefone lá, e um funcionário que permitia chamadas para Kazanlak por poucas moedas. Liguei para casa. Minha mãe atendeu. A voz seca. "Kalina voltou?" Perguntei direta. Silêncio do outro lado. "Preciso saber. Ela está bem?" Mais silêncio. E então ela respondeu: "Não volte aqui. Você agora é esposa. Isso é o que importa. Ela fugiu por causa do que sabia, e vocês venderam a filha. Não foi uma venda. Foi uma chance. Uma chance de um futuro." Desliguei com os olhos ardendo. A vergonha não era minha, mas eu carregava o peso dela. Quando voltei para casa, George estava sentado no quintal, afiando uma lâmina de podar. Me olhou e disse apenas: "Hoje vamos jantar cordeiro. Você sabe fazer, não sabe?" Assenti, sem olhar nos olhos dele. Mas naquela noite, enquanto ele dormia no sofá com a garrafa pela metade, eu voltei ao quarto. Tirei as cartas do esconderijo e decidi que no dia seguinte iria até a delegacia. Com ou sem consequências. Kalina não podia ter fugido em vão. E foi então que, ao abrir o lenço, percebi que uma das cartas havia sumido. Alguém havia estado no meu quarto. Alguém sabia que eu sabia. O susto de perceber a falta de uma das cartas me atingiu com mais força do que o medo constante que já carregava dentro de mim, desde o dia em que fui forçada a entrar naquela casa. Não era só a ausência do papel dobrado que me fazia tremer, mas o que ela significava. Alguém sabia que eu havia lido. Alguém sabia que eu havia entendido. E o mais provável era que esse alguém fosse George. Aquela carta, a que havia desaparecido, era a única que mencionava o nome da minha mãe com clareza. Era a única que dizia, sem rodeios, que a entrega de Kalina havia sido um acordo fechado com ela. E era a única que citava o evento anterior. Eu lembrava disso com nitidez, pois aquela expressão tinha me gelado. Evento anterior? Qual? Naquela noite, George não jantou. Disse que comera na serraria. Mas mesmo com o cheiro de álcool impregnando suas roupas, ele parecia lúcido demais. Observava-me com um olhar contido, quase gentil, o que nele era mais assustador do que qualquer grito. Quando me aproximei para recolher a louça,
Ele segurou meu pulso com firmeza e perguntou: "Você está escrevendo alguma coisa?" Balancei a cabeça em negação, mantendo a expressão neutra. Eu não gosto de mulheres que escrevem. Ficam com ideias que não servem para o que é prático. Disse, soltando meu braço. "Você não parece com sua irmã. Ela tremia só de me ver. Você olha nos olhos." Fui dormir com a certeza de que ele havia vasculhado o quarto. Talvez não soubesse ler direito, mas sabia o suficiente para entender o perigo de uma carta com nomes. Escondi o restante do maço embaixo do colchão, enrolado num pano grosso e bem preso com uma fita de cabelo. Passei a noite toda em claro, ouvindo o ranger do piso de madeira, esperando que a maçaneta da porta se movesse a qualquer momento. Mas não se moveu. Na manhã seguinte, levantei cedo e fui até o mercado da cidade. Levei um caderno velho e disfarcei entre as barracas de legumes e queijos enquanto escrevia o conteúdo das cartas, palavra por palavra, linha por linha. Sabia que não poderia levá-las para sempre. Sabia que precisaria deixá-las para trás se fugisse. Mas as palavras, uma vez copiadas, estariam comigo. Com elas, a verdade poderia continuar viva. Enquanto escrevia, um senhor idoso que vendia pães me olhava de tempos em tempos. Finalmente se aproximou. Era o mesmo que entregava lenha na rua de casa, um homem de voz grossa e fala lenta. "Você é a moça nova da casa do George, não é?" perguntou. Assenti com um sorriso sem dentes. Ele coçou a barba e me encarou. "Fico triste por você." "Por quê?" Ele abaixou a voz. "Porque você é a terceira mulher que ele traz para morar ali." Fiquei gelada. "O quê?" "Antes de você teve outra. Era loira. Nunca a vi depois da primavera passada. E antes dela, uma com cabelo muito curto. Também sumiu." "Sumiu como?" "Disseram que voltou para a cidade dela. Mas ninguém nunca viu nem cartas, nem visitas, nem despedida. Uma mulher quando vai embora sempre deixa barulho. Essas não deixaram." O homem se afastou e continuou a empilhar os pães. Eu fiquei paralisada. Era a terceira. E agora tudo fazia sentido. Kalina havia descoberto algo. Não era só sobre o casamento arranjado. Era sobre o perigo real. A história que minha mãe tentou esconder. O evento anterior das cartas. O motivo pelo qual Kalina, que nunca desafiava ninguém, decidira desaparecer. Voltei para casa com as mãos suando, o estômago embrulhado e a certeza de que eu não podia esperar mais. Aquela noite, eu fugiria. Mas antes, precisava de provas. Não só palavras escritas, algo concreto. Algo que a polícia, se me ouvisse, não pudesse ignorar. E foi com essa ideia que esperei George sair de casa. Depois de almoço, ele pegou o machado e saiu para a serraria. Tinha um ritmo fixo, voltava sempre às 6. Eu teria 4 horas. Comecei pelos armários, depois pelos cômodos fechados. A última porta da casa, ao lado da lavanderia, levava a um quartinho escuro que eu nunca tinha ousado abrir, mas estava destrancado. Umidade no chão, cheiro forte de tecido mofado e algo pior: ferro. Encostado na parede, havia um baú com cadeado. Mas ao lado dele, uma caixa de papelão com objetos antigos. Fotografias, vestidos, sapatilhas, uma escova de cabelo. Cada item com uma etiqueta colada, nomes escritos à mão. Um deles me fez ajoelhar. Ivanka, inverno de 1981. Não era Kalina, era outra, uma das anteriores. A cada peça retirada da caixa, um nó se formava mais fundo na minha garganta. Aquilo era uma coleção, um inventário de mulheres que passaram por aquela casa e sumiram. Fotografei tudo com a câmera velha que havia trazido de Kazanlak. Coloquei as fotos em um envelope e escondi na parte interna da minha bolsa, junto com os papéis do caderno. Estava feito. Eu tinha o suficiente para sair dali e nunca mais voltar. E talvez salvar outras que ainda seriam escolhidas. Mas ao sair do quartinho, esbarrei em algo duro no chão. Uma corrente. Não era de bicicleta. Era grossa, curta, com um cadeado. E estava presa à base da parede, como se servisse para manter algo, ou alguém, imobilizado ali. O estômago revirou. Me afastei, fechei a porta, travei por dentro e saí correndo para o quarto. Sentei na cama, respirei fundo e me preparei. Às 18 horas, sairia. Iria direto à estação.
pegaria o trem para Kazanlak, ou para qualquer lugar, e lá mostraria tudo. Daria nome a cada silêncio daquela casa. Mas às 17h45, George voltou. E não estava sozinho. Atrás dele, segurando uma sacola, vinha Boris. O mesmo sorriso pequeno, os mesmos dentes grandes. "Boa noite, menina. Viemos jantar em família", disse ele, como se tudo estivesse como deveria. Mas o olhar caiu direto sobre minha bolsa, como se soubesse exatamente o que estava ali dentro. Minha primeira reação foi esconder a bolsa atrás das costas, como se fosse uma criança tentando esconder uma travessura. Mas era tarde. Boris viu. Ele sempre via. Mesmo quando não olhava diretamente, percebia as tensões no ar. Era esse o dom dos homens que negociam destinos. Eles sentem o cheiro do medo como cães farejadores. E ali, no corredor abafado daquela casa, o medo escorria pelas paredes como vapor. "Você parece assustada, menina", disse ele, enquanto se aproximava. "Não precisa ter medo. Estamos todos em casa. Família." George se manteve atrás, calado, com os olhos baixos, como se estivesse anestesiado. Boris passou por mim como se já tivesse feito aquele percurso 1000 vezes. Entrou direto na cozinha, abriu o armário e começou a tirar pratos, como se morasse ali. Eu tremia por dentro, mas meus pés estavam presos ao chão. Não podia correr. Não agora. A bolsa estava comigo, mas a porta principal estava entreaberta. E Boris, estrategicamente, havia deixado o casaco pendurado nela. "Prepare algo leve", disse ele. "Vamos conversar enquanto comemos. Você parece uma moça inteligente. Gosto disso." Demorou 10 minutos para que os pratos fossem postos. Boris se sentou à cabeceira. Eu, à direita dele. George, em frente. A comida era simples. Pão preto, queijo branco, tomate fatiado. Mas o que havia sobre a mesa não era nutrição. Era controle. Um teatro de normalidade. Cada gesto de Boris era calculado, como se cada mordida tivesse um peso simbólico. E então, enquanto passava manteiga na torrada, ele falou: "Recebi uma carta da sua mãe." George ergueu os olhos pela primeira vez. Eu congelei. "Ela está preocupada com você. Disse que tem agido estranhamente, que tem perguntado demais, que talvez esteja confusa com sua nova vida." "Eu não escrevi nada para ela", respondi. "Mas ela escreveu para mim", disse ele sorrindo. "Sabe, quando cuidamos de famílias como a sua, mantemos contato, para garantir que tudo siga como o planejado. Tradições são frágeis. Moças sensíveis precisam de orientação." Ele inclinou o corpo sobre a mesa. "Onde está sua irmã?" O ar pareceu sumir da sala. "Não sei", respondi com firmeza. "Ela desapareceu no dia anterior ao casamento. Nunca mais a vimos." "Mentira", disse ele ainda sorrindo. "Você sabe, e ela deixou algo com você. Talvez uma carta, talvez algo mais. Sabe o que me preocupa, moça? Que você esteja guardando coisas que não entende. E quando moças guardam o que não devem, coisas ruins acontecem." George se levantou de repente, puxando a cadeira com violência. Saiu da sala sem dizer palavra. Boris não se incomodou. "Ele é sensível", comentou. "Sempre foi. Por isso precisa de uma esposa que o acalme. Você tem feito isso?" Não respondi. "Você sabe que eu posso desfazer tudo isso, não sabe?" Minha voz saiu mais baixa do que imaginei. "E eu sei o que vocês fizeram com as outras." Boris parou. Pela primeira vez, seu rosto perdeu a expressão cínica. "Quais outras?" "Ivanka. Inverno de 81. E a loira, antes dela. Elas também tinham etiquetas nas roupas. Assim como eu." Ele se recostou na cadeira. O silêncio dele foi mais ameaçador que qualquer grito. Então sorriu novamente. "Você tem coragem, mais do que sua irmã. Ela fugiu porque descobriu o que vocês são. Ela fugiu", disse ele com voz firme, "porque não entendeu o papel dela. E você também está começando a desentender. Mas ainda dá tempo." Se levantou, pegou o casaco e se dirigiu à porta. Antes de sair, olhou para mim com olhos frios e disse:
O trem para Kazanlak parte às 7h15 da manhã. Se você estiver nele, não se preocupe com quem vai estar esperando no próximo destino. E saiu. George voltou à sala 20 minutos depois. Sentou-se no mesmo lugar e bebeu o resto do conhaque da noite anterior. O silêncio dele era agora mais espesso, mais denso. E então disse: "Ele não vai te deixar sair." Eu o encarei. "E você? Vai?" Ele me olhou por um longo tempo. Não sei mais quem eu sou nessa história. Primeiro, fui só um filho obediente. Depois, um homem que precisava de uma esposa para manter a serraria. Depois, me tornei cúmplice. Talvez até algo pior. Mas agora você fala de coisas que nem eu sabia. Ivanka, a outra. Nunca me contaram os nomes. Só diziam: "Ela vem de boa família." Você acha que isso te isenta? Ele olhou para baixo. Eu só sei trabalhar e beber. Nunca soube amar. Naquela noite, tranquei a porta do quarto com a cadeira. Dormi de roupa. A bolsa com os papéis ficou comigo o tempo todo. Mas ao acordar, algo havia mudado. George estava na cozinha, de pé, com o rosto machucado. Um corte na bochecha, um inchaço no olho. Disse apenas: "Ele voltou ontem à noite. Me bateu porque deixei você sair." "Eu não saí", disse. "Mas ele achou que você tinha ido buscar ajuda. Disse que viu você na estação, falando com um policial." "Não era você?" Balancei a cabeça. Eu não tinha saído. "Ele disse que vai voltar hoje e que quer você pronta. Que vai resolver isso ele mesmo." Eu sabia o que aquilo significava. Sabia que não podia mais esperar. Mostrei a George o envelope com as fotos, as cópias das cartas, tudo. Se ele voltar, isso vai sumir. E comigo, ou com você, ele vai terminar o serviço. George respirou fundo, sentou-se à mesa e me olhou com olhos cansados. Eu conheço um homem. Trabalhou com meu pai. Hoje é chefe de segurança na delegacia de Stara Zagora. Se eu te levar até ele, pode ser que te escute. Mas se você mentir, ou se ele não acreditar, ele pode te devolver. Prefiro tentar com ele do que morrer aqui. Então se prepare. Vamos sair antes do meio-dia. Ele almoça sozinho na taverna da estação. É o único horário em que posso chegar perto dele sem levantar suspeita. Mas ao olhar pela janela, notei algo que me fez congelar. O Moskvich preto de Boris já estava parado do outro lado da rua. E dessa vez, ele não estava sozinho. O carro preto não era só uma ameaça. Era uma sentença. Estacionado rente à calçada, sob o mesmo ângulo em que sempre aparecia, ele parecia um aviso silencioso. "Não importa onde você vá, já estamos esperando." Dentro, Boris. No banco ao lado dele, um homem de aparência pesada, que eu nunca tinha visto. Terno claro, óculos escuros, barba mal feita. Não era alguém do vilarejo. Não era parente. Era alguém chamado para cumprir um papel específico. Um executor. George viu o carro ao mesmo tempo que eu. Lançou um olhar breve pela cortina. Depois andou até a porta da frente e a trancou com um giro seco e lento, como se quisesse evitar que eu percebesse o nervosismo nos dedos dele. Mas era tarde. Eu sentia a tensão nos olhos, o suor na nuca, o tremor leve no queixo. George pela primeira vez estava realmente com medo. Talvez não por mim, talvez por ele mesmo. Mas medo, ainda assim. "Eles vão entrar", eu disse. Ele assentiu, mas respondeu: "Não agora. Não se eles acharem que você ainda está obedecendo. E se não acharem? Aí não teremos tempo nem para escolher para onde correr." Peguei a bolsa, coloquei os documentos e as fotos dobradas dentro do forro e cosi o fecho com linha escura, firme, como minha avó havia me ensinado. Se me levassem, aquela seria a última coisa que esconderia com dignidade. Depois, fui ao armário, peguei um lenço e enrolei o cabelo. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração, não. George me entregou uma chave pequena. "Tranca a porta de dentro. Se algo acontecer comigo, sai pelos fundos. Tem uma escada atrás do depósito. Você desce direto no pasto, corta pela cerca. Vai ver uma casa azul. Bate lá. É o Ivan. Diz que eu mandei. Ele vai te esconder. E você?
Ele hesitou por um segundo. Eu não sei. E saiu. Fiquei sozinha na casa. As paredes pareciam respirar. O relógio de parede martelava segundos com força de tambor. Nenhum ruído lá fora. Nenhum movimento. O carro permanecia no mesmo lugar. Imóvel. Inquebrável. Por quase 1 hora. Até que a campainha tocou. Não uma, 2 vezes. Depois 3 toques curtos. Depois silêncio. Não abri. A maçaneta girou. Estava trancada. Alguém tentou forçar. Depois, passos recuando. Barulho de sapatos no cascalho. Vozes baixas. Um carro arrancando. Fui até a janela e olhei. O Moskvich desaparecendo na esquina. Mas havia algo estranho. Georgi não estava com eles. Tampouco havia voltado para casa. Esperei por mais 1 hora. Então, decidi que era a hora. Peguei a bolsa, vesti o casaco, fui até a porta dos fundos e saí pelo beco estreito. Atrás da casa, o terreno descia até um campo com árvores baixas e galhos secos. Atravessei o mato com o vestido enroscando nos espinhos até alcançar a cerca de arame. Pulei. A casa azul estava ali, exatamente como ele dissera. Bati. Um homem magro, de olhos fundos, abriu. Me olhou de cima a baixo. Disse apenas: "Você é a esposa dele?" Assenti. Ele abriu a porta. Entramos em silêncio. O que está acontecendo? George não me disse nada. Só mandou dizer que se eu visse o carro preto, era para te esconder. Só isso. Fiquei na casa de Ivan até o anoitecer. Ouvi barulhos na rua 2 vezes. Uma buzina longa. Depois um carro acelerando. Ivan me ofereceu sopa. Eu recusei. Sentei perto da lareira com a bolsa no colo, como se ela fosse um bebê doente que eu precisava proteger com a vida. Às 22 horas, a porta da frente bateu com força. Ivan se levantou, olhou pela janela e voltou com os olhos arregalados. Ele está aqui. Quem? George. E ele está sangrando. Corri até a porta. Ele estava de pé, encostado no batente, com a camisa rasgada, um corte profundo no braço e o rosto inchado. Eles me bateram. Disse com dificuldade. Queriam saber onde você estava. Eu disse que você tinha fugido sozinha. Não acreditaram. Disseram que era minha última chance de limpar meu nome. Que se não entregasse você... Fariam com minha mãe o que fizeram com a irmã de Ivanka. O que fizeram? Ele me olhou por um segundo que pareceu eterno. Enterraram viva. Eu tive que me segurar na parede. O que você quer fazer agora? Perguntei. Quero acabar com isso. Quero levar essas provas para o chefe da polícia. Ele é da minha infância. Ele vai entender. Ivan concordou em nos levar. Tinha um carro velho, uma caminhonete com o banco de couro rasgado e vidro trincado. Saímos no meio da noite, faróis apagados até sair da zona rural. Pegamos a estrada estreita em direção à cidade. A cada curva, meu coração batia mais alto. Não pela polícia, mas por Boris, porque homens como ele não esperam denúncias. Eles eliminam riscos antes que eles respirem. Chegamos à delegacia perto das 2 da manhã, luzes acesas, um policial sonolento na recepção. George pediu para falar com Nikolai, o chefe. Demorou 15 minutos. Quando ele apareceu, já com a farda e o rosto enrugado, nos olhou como se reconhecesse uma parte da própria infância. Apertou a mão de George, me olhou, me fez sentar, ouviu tudo, as cartas, os nomes, o casamento, a fuga de Kalina, os pertences com etiquetas, as fotos. Quando terminei de falar, ele se recostou na cadeira e ficou calado por tanto tempo que pensei que havia dormido de olhos abertos. Mas então disse: eu já desconfiava, mas nunca tive uma vítima viva que falasse. Ele se levantou, pegou o telefone, ligou para alguém, murmurou algumas palavras. Depois, se virou para mim. Você não volta mais para aquela casa. A partir de agora, está sob nossa proteção. Vamos até lá amanhã. Pegaremos tudo. E se ele aparecer... E Boris? Ele suspirou. Boris não aparece. Boris se infiltra. Boris se dissolve quando a luz chega. Mas pela primeira vez, temos o suficiente para fazer com que ele corra. Ele me olhou com sinceridade. Você pode ter salvo outras.
Mas o que ele não sabia, e o que ninguém ainda sabia, era que no fundo da minha bolsa, escondido no forro, havia um segundo envelope, um que Kalina havia escrito, e que eu ainda não tinha tido coragem de abrir. O envelope era menor do que eu lembrava. Tinha o papel levemente manchado nas bordas, como se tivesse sido tocado por mãos suadas ou deixado tempo demais embaixo de alguma madeira úmida. Kalina o prendera sob a costura do forro da bolsa. Só descobri porque, naquela madrugada, com as mãos ainda trêmulas e o corpo em alerta, algo parecia pesar diferente. A costura estava levemente aberta. Dentro, um pedaço dobrado de papel grosso, com as letras delicadas de Kalina. Eu reconheceria aquele traço em qualquer lugar. Era um bilhete, mas não um qualquer. Era uma confissão, ou talvez uma despedida. Se você estiver lendo isso, é porque o lugar que eu deveria ocupar agora pertence a você. Não por escolha sua, e talvez nem por minha, mas porque o mundo sempre nos trata como peças, e algumas peças são mais fáceis de mover que outras. Eu tentei ser obediente. Tentei aceitar. Até o dia em que fui levada, uma semana antes do nosso casamento. Eles não disseram para onde íamos. Boris me colocou num carro. Disse que era apenas uma visita, que eu deveria ver onde viveria. Mas o que encontrei não foi uma casa. Foi uma cela. Parei de ler. As palavras de Kalina não pareciam com as dela. Pareciam de outra pessoa, como se a dor tivesse corrompido sua caligrafia. Fiquei trancada 2 dias, sem janelas, sem voz, sem água suficiente. Boris dizia que era necessário, que eu precisava aprender a calar antes de entrar na família, que George era um bom homem, mas sensível, e que moças tagarelas causavam problemas. No 3º dia, ele entrou. Disse que se eu não me deitasse, ele chamaria os homens que estavam no quarto ao lado. Eu não perguntei o que fariam. Só me escondi. E esperei passar. A garganta fechou. Eu voltei para casa calada. E então entendi que aquele casamento não era o começo de uma vida. Era o fim da minha. E quando vi você sentada na beira da cama, costurando sua blusa com linha azul, eu soube que era você que tomaria meu lugar. Porque você era forte. Porque você resistiria. Porque eu não consegui. Não quero que me perdoe. Só quero que, se conseguir sair, conte. As mãos ardiam ao dobrar o papel de volta. Senti um peso esmagador, como se Kalina estivesse ali, dentro da delegacia, sussurrando tudo pela última vez. Na manhã seguinte, fomos com a polícia até a casa. George ficou do lado de fora. Eu entrei acompanhada de 2 oficiais e do chefe Nikolai. A casa parecia a mesma, mas algo nela havia morrido. O cheiro de madeira úmida estava mais forte. As paredes pareciam curvadas, envergonhadas. A corrente na parede dos fundos ainda estava lá. As caixas com objetos rotulados também. Fotografaram tudo. Recolheram as provas, os papéis, as roupas, os documentos. George entregou os nomes. Disse tudo o que sabia sobre Boris. Os lugares por onde andava, as pessoas com quem negociava, as famílias de vilarejos pobres que o recebiam com reverência por achar que ele era a única esperança de casamento para as filhas esquecidas. Nikolai ouviu, anotou, cruzou nomes com registros antigos e então disse: o nome dele aparece em 2 casos não resolvidos, mas nunca diretamente. Sempre como testemunha, sempre como aquele que apresentou o casal. No fim do dia, fui levada para um abrigo seguro nos arredores de Plovdiv. Era uma casa antiga, mas limpa, silenciosa, com outras mulheres que também haviam escapado de situações em que a tradição servia de cortina para o abuso. Lá, comecei a escrever. Página por página, registrei o que havia acontecido. Kalina, o casamento, Boris, George, as outras. Tudo. 2 dias depois, recebi uma carta. Era da minha mãe. Eles disseram que você desapareceu, que está com vergonha, que fugiu porque não conseguiu se adaptar. O que você fez? As pessoas da vila estão dizendo que você colocou a polícia contra a nossa família. Você quer destruir nossa casa? Você quer nos humilhar? Sua avó chora. Seu pai adoeceu.
Volte. Volte antes que seja tarde. Eu rasguei a carta em silêncio. No mesmo dia, Nikolai veio me ver. Temos notícias, disse. Kalina foi vista em Veliko Tarnovo, numa pensão pequena. Alguém reconheceu uma moça que se chamava Katia, mas que parecia muito com a descrição dela. Foi embora na semana passada. Deixou um par de brincos numa caixa. A dona da pensão achou estranho que tenha partido de madrugada. Você acha que era ela? Não posso garantir. Mas vamos investigar. E Boris? Ele hesitou. Sumiu. Como sempre. As buscas se intensificaram nos dias seguintes. A imprensa local começou a falar de uma rede de casamentos forçados. Usaram palavras brandas. Arranjos tradicionais. Práticas antigas. Mas o nome de Boris não foi mencionado. Apenas um homem influente do comércio rural. Nikolai dizia que era cedo, que estavam reunindo provas. Mas o tempo passava, e o medo não passava com ele. Uma semana depois, recebi um pacote, sem remetente. Dentro, apenas um papel com 4 palavras escritas à mão. Ela nunca voltará viva. E junto, uma mecha de cabelo preso com a fita azul que Kalina usava no dia em que desapareceu. George surtou. Foi até a delegacia. Exigiu mais ação. Gritou no saguão. Disse que, se ninguém fizesse nada, ele mesmo faria. Naquela noite, ele desapareceu. Sumiu da pensão onde estava abrigado. Não deixou bilhete, nem malas, nem roupas. Apenas a chave da caminhonete deixada sobre a mesa com um envelope escrito "Para quando for tarde demais". Ivan, o homem da Casa Azul, foi quem encontrou. Dentro, havia uma carta com apenas uma frase. Se você está lendo isso, é porque não consegui fazer direito. A polícia organizou buscas nas regiões vizinhas. Nenhum sinal de George, nem de Boris, nem de Kalina. A mim, restou o silêncio. E a dor surda de saber que fui a peça deslocada de um tabuleiro onde ninguém realmente jogava limpo. Mas no fundo, bem no fundo, eu ainda não desisti de encontrar Kalina. E o que descobri no mês seguinte mudaria tudo. Porque um homem apareceu em Stara Zagora dizendo ter informações sobre uma moça escondida em uma vila no norte, que se recusava a dizer o nome, mas chorava sempre que ouvia a palavra Kazanlak. O homem que apareceu na delegacia de Stara Zagora se chamava Hristo. Era um entregador de pão, 62 anos, que fazia rotas semanais entre os vilarejos ao norte da província. Veio com um uniforme surrado e um chapéu velho na mão, parecendo desconfortável por estar numa delegacia, mas com uma urgência sincera no olhar. Disse que, há mais de um mês, vinha entregando pães em uma casa nos arredores de Gabrovo, onde uma senhora idosa vivia com uma jovem que raramente saía de casa. Ela não tem sotaque do norte e não fala quase nada, mas uma vez, sem querer, derrubou uma caneca no chão e, enquanto limpava, repetia a mesma frase baixinho. Eu não queria fugir. Eu não queria fugir. Hristo ficou curioso. Perguntou o nome da moça à senhora que morava com ela e ouviu algo como Katia. Mas, segundo ele, quando perguntou diretamente à jovem, ela apenas baixou os olhos e disse: Eu não sei mais quem eu sou. Ele só decidiu procurar a polícia porque, na última entrega, a moça deixou cair uma pulseira no chão. Ele a pegou e viu gravado por dentro: K.O. 1970. Kalina Ognianova. A polícia agiu rápido. Em menos de 24 horas, uma pequena equipe foi até a casa indicada. A senhora que morava ali confirmou. A moça tinha chegado há mais de 3 meses, trazida por um homem que não deixou nome. Apenas disse que ela precisava ficar escondida. Pagou adiantado por 2 meses de pensão. Nunca mais voltou. Kalina foi encontrada sentada no chão do quarto, cercada por papéis em branco, segurando um pedaço de tecido que parecia um vestido infantil. Estava magra, com os olhos fundos, e a voz quase apagada. Mas ainda reconhecia o nome da irmã. Quando os policiais disseram que eu estava viva e a procurava, ela chorou. Não falou. Chorou. Fui levada até ela no mesmo dia. Não sei descrever a sensação de vê-la ali, sentada na ponta da cama, com os cabelos presos num nó, as mãos sobre os joelhos e os olhos fixos na janela. Quando entrei,
Ela me olhou por 2 segundos. 2 segundos em que minha vida inteira voltou. A infância, o espelho quebrado, a fita azul, o vestido bege com flores secas. Eu tentei dizer algo, mas Kalina levantou-se devagar, aproximou-se e me abraçou. Não com força, com leveza, como quem pede desculpa com o corpo, como quem não sabe se merece perdão. Ficamos assim por minutos. O tempo parou. Ela não conseguia contar tudo, mas aos poucos, fragmentos começaram a emergir. A viagem forçada, a casa escura, a promessa de que, se tentasse fugir de novo, iriam atrás de mim. A certeza de que, se dissesse algo, acabaria como a moça do retrato, a tal Ivanka. Ela havia sido jogada num poço seco, deixada ali como castigo. Kalina ouvira os gritos abafados e entendeu que o silêncio era sua única chance. Eu fugi para que você não morresse, disse semanas depois, com a voz embargada. Mas mesmo assim você foi jogada no mesmo fogo. E saí, respondi. Ela não voltou para Kazanlak, nem eu. Fomos levadas para outra cidade, com novos nomes e proteção estatal. Durante meses vivemos com medo, mas aos poucos fomos nos reconstruindo. Como quem costura um pano rasgado com linhas finas demais, sabendo que jamais voltará a ser como era antes. Boris nunca foi encontrado. Georgi, tampouco. O Moskvich preto foi localizado meses depois, abandonado perto da fronteira. Dentro, nada. Nem fotos, nem rastros. Apenas o cheiro do que ficou. Mas o que eles não sabiam, e o que talvez jamais esperassem, é que aquela história não foi enterrada conosco. Hoje, passados mais de 30 anos, eu escrevo essa história porque sei que ela não foi única. Porque Kalina, com toda a sua doçura, com toda a sua dor, me ensinou que o silêncio é uma forma de morte. E que falar, mesmo que tarde, mesmo que trêmulo, é uma forma de renascer. Publicamos juntas um livro, chamado O Destino das que Foram Escolhidas, com nomes reais, com datas, com as fotos que consegui tirar, com a fita azul, com tudo. Fomos chamadas de mentirosas por alguns, de corajosas por outros. Mas nenhuma dessas palavras importava. O que importava era que, a cada carta que recebíamos, com histórias semelhantes, sabíamos. O que vivemos não foi em vão. Kalina hoje mora perto do mar. Planta lavanda no quintal. Ainda tem noites em que chora dormindo, mas já sorri sem pedir desculpa. Já borda com linhas que ela mesma escolhe. E nunca mais usou vestido bege. Quanto a mim, continuo escrevendo. Porque sei que, em algum lugar, há uma outra jovem sentada diante do espelho, sendo vestida para um casamento que não pediu. E se ela ouvir essa história, talvez encontre coragem para não calar, nem aceitar, nem desaparecer. Fim.